todos. Quero começar por agradecer o convite que me foi dirigido. Irei apresentar, portanto, o projeto Personalized Risk, mas antes de apresentar o projeto, que é um projeto que teve início, portanto, no final do ano passado, ainda é um projeto recente, foi um desafio lançado pela classe CT, portanto, nós agarramos e de alguma forma estamos a tentar agora no Porto. Gostaria de alguma forma de começar a minha exposição por apresentar de alguma forma o trabalho que temos vindo a desenvolver, não diretamente ligado à esta área das máquinas, mas ligado à área da saúde, portanto, e também à área da segurança na saúde. E, portanto, ao mesmo tempo vamos cruzar algumas das tecnologias que iremos de alguma forma aplicar no projeto e ver de que forma é que essas tecnologias também já contribuíram para outros projetos também interessantes. Portanto, neste momento, no Centro de Investigação do Instituto Técnico de Regulado, trabalhamos essencialmente em 4 linhas fundamentais. Estamos a falar dos Serious Games e realidade virtual e aumentada, processamento de imagem biomédica, saúde e cuidados de saúde personalizado. Depois tentamos reunir, de alguma forma, estas 3 áreas naquilo que nós chamamos de cirurgias inteligentes. Cada uma destas áreas já contribuíram para diferentes projetos, alguns já viraram produtos e empresas, outros estão na fase, portanto, de industrialização, portanto, e tentamos, de alguma forma, conduzir os nossos esforços nesse mesmo sentido. Passarei então à exposição de alguns projetos, nomeadamente este foi o primeiro projeto que começamos a trabalhar nesta área mais ligada à saúde, portanto, para pessoas que têm peitos escavados, são pessoas que têm o peito para dentro de uma espécie de buraco no peito. Tipicamente a cirurgia atual consiste na aplicação de uma prótese que é colocada sobre as costelas e por baixo do externo, que faz elevar o externo, de acordo com como é que chegou a visualizar ali na figura. Contudo, o procedimento atual consiste num conjunto de passos que passam desde um TAC torácico que é realizado à pessoa. Depois, durante o momento cirúrgico, são realizados um conjunto de medidas e feito um molde sobre a pessoa. Portanto, se a pessoa for mais gordinha, menos gordinha, no caso das mulheres também que têm as mamas, portanto, tem alguma diferença, portanto, de forma que, no fundo, a prótese vai ser aplicada na pessoa e que causa, de alguma forma, algum desconforto a prótese aplicada no paciente. Aquilo que nós fizemos foi ultrapassar estas etapas e, pegando na informação da TAC torácica, criamos um software que cria um modelo virtual da prótese personalizada. E, portanto, a personalização também é uma das palavras-chave para aquilo que é o projeto Personalized Risk. Uma prótese personalizada que se vai adequar perfeitamente à morfologia torácica de cada doente. Portanto, com isto conseguimos reduzir o tempo da cirurgia em 1/3, conseguimos também reduzir o tempo de internamento de 6 dias para 3 dias, porque a prótese adapta-se perfeitamente àquilo que é a morfologia torácica do paciente. Neste momento, conseguimos também com técnicas de computação gráfica e também de análise de elementos finitos prever qual é que é o resultado pós-cirúrgico, ou seja, conseguimos dar um contributo desde o planeamento cirúrgico, que é aquilo que também será o acompanhamento desta cirurgia. Outro projeto também muito ligado à parte da saúde e cuidados personalizados tem a ver com a parte associada à parte dental. Portanto, estamos a falar de grande parte das pessoas que perdem parte dos dentes, ou a totalidade dos dentes, e portanto tem que ser aplicado para esses mesmos doentes uma prótese. Essa prótese tem tipicamente todo um processo, desde a aplicação dos implantes dentários e depois de serem aplicados os implantes dentários, tipicamente aquilo que acontece é que é feito um processo que consiste em aplicar uma pasta sobre os dentes para conseguir aferir qual é que é a posição e a orientação dos implantes dentários. Durante todos estes passos, aquilo que acontece muitas vezes é que existe um desalinhamento entre aquilo que foram as medidas realizadas e aquilo que é a prótese gerada. Portanto, a nossa solução, a solução que também neste momento está a ser testada, foi o desenvolvimento de um micro-robô com 7 graus de liberdade, que conseguem ver ali na imagem, que é capaz de medir com a precisão de microns a posição e orientação de cada um dos implantes dentro da boca do paciente e com isso alcançar de alguma forma os resultados desejados. Outro projeto, portanto, que também cruza a realidade, aqui já um bocadinho da realidade aumentada, que é, no fundo, trazer mais informação, além daquela informação que tipicamente vimos com os nossos olhos. 10% da população mundial tem o que se chama pedra nos rins. Tipicamente, as pessoas que têm pedras nos rins depois de serem operadas há uma recorrência de 50%, portanto têm que voltar a ser operadas. O procedimento atual consiste na aplicação, no fundo, de
de raio-x sobre a pessoa e depois, com uma agulha, o médico tenta chegar desde a periferia da pele até ao rim. Contudo, como o raio-x gera uma imagem 2D, quando o médico está a perfurar a pessoa, portanto, muitas vezes a perspectiva que ele tem é uma perspectiva que rodeia a vista, portanto, é uma perspectiva diferente e não consegue atingir com facilidade o rim. Tipicamente, 30 minutos de procedimento com radiação são realizados para funcionar o rim e depois estabelecer o caminho. Aquilo que é feito, no fundo, é colocar um balão dilatador e com esse balão dilatador as pedras são desfeitas com uma espécie de barbequim e aspiradas do interior do rim do paciente. A vantagem deste procedimento é que é minimamente invasivo, portanto, no dia a seguir a pessoa pode ir embora. A grande limitação que ele tem é precisamente a punção. Aquilo que nós desenvolvemos foi quase um sistema de GPS para o cirurgião e aquilo em que é que ele consiste são um conjunto de microsensores que nos dão a posição e orientação no espaço e com isso nós conseguimos introduzir um desses sensores pela uretra até ao exterior do rim. Esse sensor dá-nos quase como se fosse um halo e a própria agulha que vai ser utilizada para chegar ao rim tem um sensor do mesmo tipo. Com isso, nós com uma interface, como é mostrada na figura, uma interface tridimensional, quase como se fosse um halo, o médico neste momento em 7 segundos, fizemos os testes em modelo animal, portanto, grande parte destes projetos tem a colaboração não só do IPCA, mas também da Escola de Medicina da Universidade de Minho. É lá que testamos depois em modelo animal e depois também validamos todo o processo de certificação destes produtos. E em 7 segundos nós neste momento conseguimos chegar ao rim. Desenvolvemos também outros aspectos tecnológicos interessantes, que é, muitas das vezes, nem todas as pessoas têm a mesma percepção espacial, e como não têm a mesma percepção espacial, aquilo que acontece é que podem ter alguma dificuldade em guiar-se num ambiente tridimensional. Então aquilo que nós fizemos foi, utilizando o recurso ao som 3D, fazer uma espécie de sound surround, que dá também a indicação da orientação da agulha. Neste momento, o médico, fizemos alguns testes com os médicos vendados, eles conseguem até vendados chegar ao rim. Portanto, esta fusão de informação é importante também para conduzir da forma mais segura cada um destes processos. Neste momento, aquilo que estamos a fazer é tentar robotizar esta parte do procedimento, uma vez que temos a informação dos sensores, estamos neste momento a colocar um robô para fazer automaticamente esta parte do procedimento. Outro projeto, outra área portanto, do projeto que estamos a trabalhar, portanto, tem a ver com as cirurgias cardiovasculares, afetam cerca de milhões de pessoas em todo o mundo, portanto, grande parte desses procedimentos obrigam a cirurgia aberta, mas há uma tendência natural em utilização de procedimentos minimamente invasivos. Esses procedimentos minimamente invasivos consistem tipicamente em utilizar as artérias para chegar ao coração. Contudo, a grande dificuldade é quase a dificuldade dos procedimentos até aqui descritos e consiste essencialmente em guiar, no fundo, os instrumentos cirúrgicos até ao alvo anatómico. Também se baseia muitas vezes em imagem de raio-x, imagem 2D. Então aquilo que nós fizemos foi um projeto que está neste momento concluído, foi um processo do sistema de realidade aumentada que consiste na utilização de imagens de ultrassom 4D, aquelas imagens que permitem gerar até os bebés em 4D, são imagens tipicamente muito difíceis de analisar, especialmente porque são dinâmicas, porque o coração é uma estrutura dinâmica, mas nós aquilo que fizemos foi fundir a informação de uma ressonância magnética, a imagem de ressonância magnética, que tem as estruturas claramente identificadas, com informação de ultrassom, e com isso conseguimos criar uma imagem, no fundo, sobre a imagem de ultrassom, como é possível ver ali no canto direito do ecrã, conseguimos criar, no fundo, um coração a bater, e, portanto, criar uma estrutura à volta do coração que ajuda ao médico na aplicação de diferentes procedimentos. Um dos quais que estamos a realizar consiste na substituição das válvulas do coração. Este procedimento, voltando aqui um bocadinho a este slide, portanto, consiste na aplicação de um catéter que vai desde a artéria até à zona da aplicação da válvula. Tipicamente, a dificuldade consiste na mesma em guiar e colocar a válvula no sítio em que foi planeada que ela fosse colocada. Então, aquilo que nós fizemos foi todo um método, também ligado aqui à parte de processamento de imagem, que permite, neste momento, criar quase uma carcaça, uma superfície tridimensional sobre as imagens de difícil visualização, onde é possível ver a válvula, é possível ver também os planos anatómicos que o médico sobre os quais ele se tem que guiar para conseguir aplicar a válvula no sítio correto. Passando um bocadinho agora para a parte que nos trouxe aqui, ainda não entrando diretamente no projeto, mas em projetos mais ligados à área dos jogos e à área da realidade virtual,
passo a apresentar-lhes, de alguma forma, aquele que é um projeto também muito interessante, que é o Food Adventure, que é um projeto, é um jogo, no fundo, para ensinar as crianças a escovar os dentes. Existem só alguns números para ficarem mais ou menos conscientes daquilo que é esta realidade. 60% das crianças em idade pré-escolar apresentam cáries, portanto, isto é de facto um problema. É 5 vezes mais prevalente, por exemplo, que a cáries neste problema. Aquilo que nós realizamos foi um jogo, que é um jogo que não passa só pelo dispositivo, que é um telemóvel, onde a criança tem que avançar com um conjunto de níveis para aprender a escovar os dentes. Mas aquilo que nós fizemos também, e igualmente, é isso que também tentamos trazer para os projetos, esta fusão multidisciplinar de áreas, desde a eletrónica, a mecânica, a biomédica. O que é que nós fizemos? Instrumentamos a escova. O que é isso da instrumentação da escova? Aplicamos, no fundo, um sensor que é capaz de medir, no fundo, a orientação, a posição da escova em tempo real. Com isso, ligamos a escova ao jogo e assim a criança está a escovar dentro da boca, neste caso um canguru, mas na sua própria boca, portanto, com os movimentos corretos. E, portanto, todos os movimentos que realizar têm que ser realizados de forma correta, nos locais corretos, para ser pontuada, portanto, a tal gratificação que é importante nos jogos, de forma correta. Este jogo tem tido bastante sucesso, estamos neste momento a validá-lo junto das crianças, que são o nosso público-alvo, para tentar também chegar com ele ao mercado. O projeto Personalized Risk vai basear-se muito naquilo que é a realidade virtual. A realidade virtual, nós temos na parte exterior, depois convido-os desde já a experimentarem algumas das tecnologias que temos, desde óculos de realidade virtual, a sistemas de hand tracking que detectam a orientação e a posição da mão, que são tecnologias que vamos incorporar no projeto. A realidade virtual tem crescido de uma forma absolutamente alucinante nos últimos 2 anos. Especialmente desde que o Facebook comprou esta empresa, os óculos Rift, portanto é uma aposta efetivamente de futuro. Os avanços tecnológicos também, desde o Google Earth, 3D, e portanto têm aparecido uma série de conteúdos disponibilizados em 3D, portanto existe no fundo aqui um potencial muito grande, mas estes sistemas carecem efetivamente de informação, de captura, nomeadamente, por exemplo, se eu tiver com os óculos de realidade virtual, consigo capturar a informação da minha cabeça, se eu me virar, ela consegue ver onde é que eu estou a virar e alterar o mundo em função disso. No entanto, se eu olhar para as minhas mãos, elas não vão aparecer no mundo virtual. Preciso ter formas de integrar, no fundo, aquilo que são os meus movimentos e também as minhas mãos neste mundo. Recebemos há pouco tempo um desafio também da Festo e estamos a desenvolver neste momento este simulador de realidade virtual, que é para aquilo que se chama o Windsuit, que é um planador. Tipicamente são pessoas ligadas às atividades radicais, não tanto ligadas aqui à saúde, mas efetivamente aqui as questões de segurança são fundamentais, porque se falha alguma coisa, a vida da pessoa está iminentemente em risco. E aquilo que nós estamos a fazer é todo um simulador que vai simular o comportamento destes fatos em realidade virtual. Com um comportamento dinâmico que consegue movimentar a pessoa à medida que ela vai evoluindo naquilo que é o simulador. Também dos parques radicais surgiu esta necessidade que estamos a desenvolver, que é um slide virtual. Isto é, tipicamente, o grande problema das atividades radicais é que, ao fim de repetir 1 ou 2 vezes uma atividade radical, ela deixa de ser interessante para mim. Portanto, eles precisam de se reinventar. Reinventar, muitas vezes, obriga a alterar a infraestrutura física, o que obriga a custos elevados. E, portanto, o nosso desafio aqui, a ideia que temos juntamente com eles, foi criar um slide virtual. Isto é, o slide é físico, a pessoa vai descer efetivamente o slide físico, mas como está com os óculos de realidade virtual, ele vai estar num mundo completamente diferente. Pode ser no mundo jurássico, pode ser numa montanha, numa floresta, no que quer que seja. Portanto, estamos a trabalhar também nesse mesmo sentido. Entrando então no tópico que nos traz aqui, portanto, agradecer também à Cicnal por todo o apoio que nos deu na concepção e na definição, no fundo, dos objetivos deste projeto. E este projeto vai passar, essencialmente, na minha apresentação, por aquilo que são as metas e aquilo que nós estamos a procurar desenvolver para atingir, no fundo, alguns dos objetivos e conclusões finais que irei apresentar no fim. Portanto, começando, números certamente estão mais alerta do que eu, mas, portanto, no mundo, anualmente, em resultado de doenças e acidentes de trabalho, portanto, 260 milhões de pessoas sofrem acidentes, 160 milhões de pessoas sofrem doenças e 2 milhões de pessoas morrem. 5.500 pessoas, portanto, na União Europeia, portanto, também associada a doenças e acidentes de trabalho, 5.500 pessoas morrem, 1/3 das quais está relacionada com acidentes de transporte. Metade desses acidentes de transporte estão normalmente relacionadas com máquinas
automotoras. Portanto, e também acontece frequentemente, nomeadamente no estudo que é realizado em Portugal para a ACT, associado a pequenas e médias empresas. Estes acidentes envolvem normalmente pessoas que são atingidas ou atropeladas por veículos em movimento, caem de veículos, são atingidas por objetos que caem dos veículos, portanto existe todo um conjunto de aspectos e fatores que estão associados e portanto, muitas vezes também imprevisíveis, portanto, dada até a especificidade de cada empresa e de cada local de trabalho. E também há aquilo que foi falado ainda há pouco, que efetivamente a evolução tecnológica, e portanto que nos traz sempre novos desafios e que é preciso estarmos habilitados a conseguir acompanhar esses mesmos desafios. Portanto, estes acidentes devem-se então, essencialmente, ao facto dos trabalhadores não se encontrar devidamente habilitados ou a expectar, no fundo, aqueles acontecimentos que vão acontecer. O combate a este problema passa pela certificação e treino aos operadores de equipamentos móveis automotores. Contudo, o processo de certificação, em muitos casos, teórico, com componente de prática reduzida. Portanto, outras formas de alavancar isto, portanto, que têm sido propostas na literatura e também já alguns sistemas comerciais, passam muito por novas formas de complementar esta formação, nomeadamente os jogos e os simuladores virtuais. Nesta parte dos simuladores e jogos virtuais, essencialmente, atualmente existem dois tipos: jogos de aprendizagem e os tais simuladores. Jogos de aprendizagem são essencialmente jogos baseados em computador, em que tipicamente o operador é confrontado com uma série de circunstâncias e tem que conduzir, por exemplo, um empilhador ou um conjunto de outras máquinas por mundos virtuais. Contudo, normalmente estes jogos de aprendizagem não estão ligados a um simulador físico que de alguma forma lhes transmita o feedback das ações que eles estão a realizar. Os simuladores vão um bocadinho mais à frente e já são sistemas mais completos, com interfaces que normalmente se chamam naturais com o utilizador, ou seja, existem volantes, existem os comandos que tipicamente eles têm acesso neste tipo de máquinas, e múltiplos ecrãs, ou até sistemas que têm surgido já este ano, portanto o sistema técnico usa já a realidade virtual. Contudo, existe também aqui uma situação que são situações de risco pré-definidas, ou seja, não existem aspectos que de alguma forma possam surpreender ao fim de jogar uma ou duas vezes o operador. Esta imagem mostra alguns dos sistemas atualmente disponíveis, comerciais. O último da imagem mais à direita, portanto, é o mais avançado neste momento, que deixou, no fundo, os ecrãs virtuais e passa a utilização de óculos de realidade virtual. Contudo, este sistema ainda não transmite ao utilizador tudo o que é informação, desde onde é que estão as mãos do operador, portanto, quando vocês forem experimentar na parte de fora, se colocarem os óculos de realidade virtual, deixam de ver as vossas mãos. Portanto, não transmite essa informação. Se o simulador tiver o empilhador tiver algum tipo de comportamento oscilante, ele não transmite essa informação. De alguma forma, falta de alguma forma feedback ao utilizador. É isso que vamos tentar alcançar com o nosso projeto. Então, as principais limitações são atualmente destes simuladores são representação virtual limitada, devido à inexistência de membros superiores do operador dentro do mundo de simulação, feedback limitado ao interior da cabine, não sendo capaz de simular ambientes inclinados ou situações de falta de estabilidade do empilhador, cenários pré-definidos, sem possibilidade de adaptação à realidade específica de cada empresa. Então, o nosso objetivo, e o objetivo deste projeto, é o desenvolvimento de uma plataforma 3D personalizável de realidade virtual para o treino e simulação na primeira pessoa de situações de risco na manipulação e condução de equipamentos móveis automotores no interior de fábricas. Esta imagem ilustra, de alguma forma, aquilo que é o nosso esquema, ou o esquema daquilo que é a nossa framework ou do simulador que estamos a desenvolver. Portanto, numa primeira parte será desenvolvido um simulador físico, com um conjunto de características que vou já apresentar de seguida. Esse simulador físico será de alguma forma ligado ao mundo de realidade virtual, utilizando óculos de realidade virtual, e irá existir, no fundo, dois modos: o modo jogo sério, e o modo simulação personalizada. O que é isto da simulação personalizada? Será, de alguma forma, um jogo ou um simulador que vai de encontro às necessidades específicas de cada instituição. Terá um editor de cenários e terá um editor de situações de risco. Esta imagem mostra já aquilo que é o nosso primeiro draft daquilo que é o nosso simulador, portanto, onde é possível ver na parte inferior a plataforma que vai permitir criar 3 graus de liberdade para poder movimentar e criar estas situações de oscilação. Se pegarem cargas excessivas, sentir que efetivamente o simulador tem de alguma forma aquele comportamento. Apresenta também aqui os óculos de realidade virtual e aqui a amarelo neste pontinho, portanto é uma câmara 3D para conseguirmos imergir aquilo que são os braços e o painel de instrumentos
físico no mundo virtual. Portanto, esta primeira tarefa, portanto, do projeto consiste então no desenvolvimento deste simulador físico, então, passará essencialmente pela instrumentação do módulo comercial de um empilhador. Esta instrumentação consiste em ter acesso, no fundo, depois no mundo virtual de tudo que são os controles disponíveis na interface e, ao mesmo tempo, transmitir feedback hepático. O que é que isto significa? Áptico. O que é que isto significa? É, por exemplo, se eu estiver a rodar o volante, por exemplo, se os pneus do empilhador estiverem vazios ou de alguma forma com algum problema, eu sentir esse aspecto. Ou seja, tudo que é carga sobre o empilhador, eu sentir também quando estou a conduzir. Depois também a integração então da plataforma 3D de controle da oscilação do empilhador. A segunda tarefa, ou o segundo módulo, consiste então em fazer emergir aquilo que é a realidade física na realidade virtual. E aqui vamos aplicar diferentes técnicas. Algumas das técnicas, se calhar, podem até já ser conhecidas, nomeadamente aquilo que é o Chroma Key, que é utilizado muito em televisão, mas aqui estamos a falar de uma técnica de Chroma Key 3D, que é colocar um fundo com uma cor muito característica para conseguir isolar, por exemplo, a pessoa que está à frente do fundo e colocar essa pessoa depois no mundo virtual. Ou seja, com uma técnica deste tipo, nós vamos tentar trazer as mãos do operador e também tudo o que é o painel de instrumento físico para o mundo virtual. E, ao mesmo tempo, vamos fazer complementar esta informação para termos mais detalhes, como, por exemplo, a informação dos dedos e da mão, utilizando luvas de motion tracking. Esta já é uma visão do sistema, portanto, aquilo que será a vista do operador, uma vista completamente de imersão neste mundo virtual, que nos permite estes sistemas de realidade virtual, e, ao mesmo tempo, aqui também o nosso simulador que está, neste momento, a ser desenhado. Entrando aqui no jogo sério, portanto, a primeira parte deste simulador, ou deste framework, que consiste não só do jogo sério, mas também do simulador personalizado. Este jogo sério vai consistir em quê? Portanto, aqui o objetivo nesta primeira fase é que o operador seja confrontado utilizando os recursos do simulador, mas com um jogo, onde ele vai encontrar situações características. Aquelas situações de risco que tipicamente acontecem numa fábrica, ele vai ser confrontado com essas situações. Vai partir de uma abordagem que consiste essencialmente naquilo que é uma demonstração, ou seja, primeiro ele vai aprender a fazer virtualmente e depois vai fazer. A segunda parte, portanto, o editor, o simulador personalizado, consiste essencialmente em duas partes. Portanto, o editor de cenários 3D, e aqui será uma espécie de cenário de menu drop and drag, portanto, tipicamente acontece com a facilidade de arrastar para o mundo virtual, por exemplo, a planta da fábrica. Nós queremos que o simulador, portanto, queremos de alguma forma que o operador treine na fábrica quando vai conduzir o empilhador. E aqui, aquilo que vamos querer efetivamente realizar é uma ferramenta que facilita a criação virtual dessa mesma fábrica. Portanto, o primeiro passo vai ser arrastar a planta da fábrica, com as dimensões, depois arrastar para lá possíveis percursos do empilhador, ou seja, que áreas é que ele vai poder movimentar-se, elementos críticos 3D, nomeadamente prateleiras, operadores que possam ser encontrados e também contextos de risco. O que é isto dos contextos de risco? Os contextos de risco, no fundo, é a possibilidade de eu criar depois naquele mundo virtual ações de risco, nomeadamente no meio do percurso, fazer aparecer um operador. E aí, tipicamente, ele vai ter que saber reagir a estas circunstâncias. Portanto, se o empilhador estiver carregado, vai oscilar, portanto, vai ter que conseguir controlar. Portanto, aqui a ideia é fazer emergir toda esta realidade no mundo virtual. Estou atrasado já no tempo, portanto, vou avançar mais rapidamente. Está prevista uma validação feita em grupos, portanto, também queremos escolher empresas para serem nossos parceiros naquilo que será a validação desta framework, quer do jogo sério, quer do simulador personalizado. Já em jeito de conclusão, portanto, é expectável que esta plataforma, depois de validada, possa ser transformada numa ferramenta de formação e certificação dos trabalhadores que permita, pela forma interativa que apresenta, um aumento do interesse na identificação, investigação das influências e mecanismos determinantes para a adoção sustentável de medidas de prevenção, pelo facto de disponibilizar dados quantitativos, a implementação de instrumentos de avaliação junto dos destinatários, que potenciará o contínuo desenvolvimento de metodologias adequadas e eficazes, e pela vertente customizável ou personalizável, o desenvolvimento de estratégias de comunicação de risco que tenham em conta a incerteza em torno dos possíveis riscos associados a novas tecnologias ou materiais, identificação e caracterização de partes interessadas e grupos-alvos, a fim de permitir definir
os conteúdos e formas e ideias e mensagens a transmitir, nomeadamente grupos de difícil acesso, pequenas e microempresas, trabalhadores independentes, trabalhadores em trabalho precário e temporário. Portanto, mais uma vez, obrigado.